Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Áudio da Lei. Vamos dar início ao nosso Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra, Lei 2360. Lei importantíssima para qualquer concurso da Prefeitura Municipal da nossa cidade da Serra. Bacana demais, grande abraço a todos vocês que estão estudando aí. Sucesso nos estudos, vai firme e forte, continue na luta. Bora lá então, título 1, capítulo único, disposições preliminares. Artigo 1º. Este estatuto institui o regime jurídico dos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional do município de Serra. Artigo 2º. Para os efeitos deste estatuto, o servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo 1º. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão, devendo ser instituído por lei. Parágrafo 2º. A admissão de servidores do quadro efetivo do município será feita por concurso público, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada à inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado em edital, quando indispensável o seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. Artigo 4º. Os vencimentos dos cargos públicos obedecerão a padrões fixados em lei. Parágrafo 1º. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Parágrafo 2º. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Artigo 5º. Os cargos públicos são considerados de carreira ou isolados. Parágrafo 1º. São de carreira os que integram em classes e correspondam à profissão ou atividade com denominação própria. Segundo, são isolados os que não se podem integrar em classe e correspondam à função específica. Terceiro, os cargos de carreira são de provimento efetivo e os isolados podem ser de provimento efetivo e em comissão, segundo o que for determinado por lei. Artigo 6º. Classe é o agrupamento de cargos que, por lei, tenham idêntica denominação, o mesmo conjunto de atribuições e responsabilidades e o mesmo padrão de vencimento. Parágrafo 1º. As atribuições e responsabilidades pertinentes a cada classe serão descritas em regulamento, incluindo, entre outras, as seguintes indicações: denominação, código, descrição sintética, exemplos típicos de tarefas, qualificação mínima para o exercício do cargo e, se for o caso, requisito legal ou especial. Parágrafo 2º. Respeitada essa regulamentação, aos servidores da mesma carreira podem ser cometidas atribuições de suas diferentes classes. Parágrafo 3º. É vedado atribuir ao servidor encargos ou serviços diversos dos de sua carreira ou cargo, ressalvadas as comissões legais e designações especiais de atribuição do prefeito. Artigo 7º. Quadro é o conjunto de carreiras e cargos isolados. Artigo 8º. Não haverá equivalência entre as diferentes carreiras quanto às suas atribuições funcionais. Artigo 9º. As disposições do presente estatuto aplicam-se aos servidores da Câmara Municipal observadas as normas constitucionais. Parágrafo 1º. Todos os atos de competência do prefeito serão exercidos privativamente pelo presidente da Câmara, quando se tratar de servidores do Legislativo. Parágrafo 2º. Os vencimentos dos cargos da Câmara Municipal não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo para os cargos de atribuições iguais ou assemelhadas. Terceiro, respeitando o disposto neste artigo,
É vedada a vinculação ou equiparação de qualquer natureza para o efeito de remuneração do pessoal do Serviço Público Municipal. Quarto, aplicam-se no que couber aos servidores da Câmara Municipal o sistema de classificação dos níveis de vencimento dos cargos do Executivo Municipal. Título 2. Do provimento, posse, exercício e vacância dos cargos públicos. Artigo 10. Compete ao prefeito prover os cargos públicos municipais quando tratar-se de servidores do Executivo. Artigo 11. Os cargos municipais serão providos por: inciso 1, nomeação; 2, promoção; 3, reintegração; 4, reversão; 5, aproveitamento; 6, readaptação; 7, recondução. Artigo 12. Só poderá ser investido em cargo público municipal quem satisfazer os seguintes requisitos: inciso 1. Tiver nacionalidade brasileira e aos estrangeiros guardadas as limitações legais. 2. Comprovar ter completado 18 anos de idade. 3. Estiver em gozo dos direitos políticos. 4. Comprovar quitação com as obrigações militares e eleitorais. 5. Possuir aptidão física e mental para o exercício da função, atestado por inspeção médica oficial. 6. Tiver habilitado previamente em concurso, ressalvadas as exceções previstas em lei. 7. Apresentar atestado de antecedentes criminais. 8. Preencher as condições especiais, prescritas em lei ou regulamento para determinados cargos ou carreiras. Parágrafo único. A prova das condições a que se referem os itens 1, 2 e 8 deste artigo não será exigida nos casos dos 2, 5 e 6 do artigo anterior. Artigo 13. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante decreto, que deverá conter necessariamente as seguintes indicações, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem der posse. Inciso 1. O cargo vago, com todos os elementos de identificação, o motivo da vacância e o nome do ex-ocupante, se ocorrer a hipótese em que possam ser atendidos estes últimos elementos. 2. O caráter da investidura. 3. O fundamento legal, bem como a indicação do padrão de vencimento do cargo. 4. A indicação de que o exercício do cargo se fará cumulativamente com outro cargo municipal, quando for o caso. Seção 1. Da nomeação. Artigo 14. A nomeação será feita, inciso 1, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado, de provimento efetivo ou de carreira. 2. Em comissão, inclusive na condição de interino, para os cargos de confiança vagos. Parágrafo 1º. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado interinamente para ter exercício em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que já ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Parágrafo 2º. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão. Seção 2. Do estágio probatório. Artigo 15. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: inciso 1. Assiduidade. 2. Disciplina. 3. Capacidade de iniciativa. 4. Produtividade. E 5. Responsabilidade. Parágrafo 1º. 4 meses antes de fim do período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento do sistema de carreira, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados dos incisos 1 a 5 deste artigo. Parágrafo 2º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Terceiro, o servidor que obtiver parecer desfavorável da comissão terá prazo de 10 dias para apresentar sua defesa. Quarto, o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Parágrafo 5º.
O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no Executivo Municipal. Artigo 16. A apuração dos requisitos de que trata o artigo anterior deverá processar-se de modo que, sendo aconselhada a exoneração do servidor, possa ela ser feita antes de fim do período de estágio. Artigo 17, revogado. Artigo 18. Durante o período de cumprimento do estágio probatório, o servidor público não poderá afastar-se do cargo para qualquer fim, exceto, inciso 1, para exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia e assessoramento em órgãos do Poder Executivo Municipal. 2. Nos casos das licenças previstas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 8 do artigo 93 deste Estatuto. Parágrafo único. Nos casos enumerados no inciso 2 deste artigo, o afastamento suspenderá o prazo do estágio probatório. Seção 3. Da promoção. Artigo 19. A promoção dos servidores municipais obedecerá às prescrições estabelecidas em legislação ulterior. Seção 4. Da reintegração. Artigo 20. A reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Artigo 21. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante, se estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Artigo 22. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado, se este houver sido transformado no cargo resultante da transformação e, se extinto, em cargo de remuneração equivalente, atendida a habilitação profissional. Artigo 23. Quando a reintegração for decorrente de decisão judicial, quem houver ocupado o lugar do reintegrado será exonerado. Artigo 24. O servidor reintegrado será submetido a exame médico e aposentado quando verificada a sua incapacidade, se não for possível o seu aproveitamento em outra função. Seção 5. Da reversão. Artigo 25. A reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado. Inciso 1. Por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. 2. No interesse da administração, desde que cumulativamente, a linha A, tenha solicitado a reversão. B. A aposentadoria tenha sido voluntária. C. Estável quando na atividade. D. A aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação. A linha E. Haja cargo vago. Inciso 3. Por apuração de erro da administração, comprovada por processo de que não subsistiam os motivos determinantes da aposentadoria. Parágrafo 1º. No caso do inciso 1, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Parágrafo 2º. O servidor de que trata o inciso 2 somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos 5 anos no cargo. Artigo 26. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Artigo 27. A reversão, que dependerá sempre de exame médico e existência de cargo vago, far-se-á a pedido ou de ofício. Parágrafo 1º. Não poderá reverter o aposentado que tenha completado 70 anos de idade. Segundo, o tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para a concessão da aposentadoria. Artigo 28. O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria. Artigo 29. A reversão de ofício nunca poderá ser feita para cargo de remuneração inferior ao provento do revertido. Seção 6. Do aproveitamento. Artigo 30.
O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento, obrigatório em cargo de atribuições e vencimento compatíveis com o anteriormente ocupado. Artigo 31. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Artigo 32. Os servidores em disponibilidade serão obrigatoriamente aproveitados no preenchimento das vagas que se verificarem nos cargos disponíveis. Parágrafo 1º. O aproveitamento dar-se-á em cargo equivalente, por sua natureza e vencimentos, ao que o servidor ocupava, quando posto em disponibilidade. Segundo, o aproveitamento dependerá sempre de inspeção médica que comprove capacidade para o exercício do cargo. Terceiro, se dentro do prazo de 30 dias o servidor devidamente notificado por escrito não tomar posse e não entrar no exercício do cargo em que houver sido aproveitado, será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade, com perda de todos os direitos da sua situação anterior. Parágrafo 4º. Será aposentado o servidor em disponibilidade que, em inspeção médica, for julgado incapaz, desde que impossível a readaptação. Artigo 33. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o que contar mais tempo de disponibilidade e, em igualdade de condições, o de maior tempo de serviço público. Seção 7. Da readaptação. Artigo 34. A readaptação é a investidura do servidor em cargo ou atribuições e responsabilidades compatíveis, com a limitação a que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Parágrafo 1º. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. Segundo, a readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos, e na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga. Terceiro, ao servidor será dada oportunidade de frequentar cursos de aperfeiçoamento ou treinamento para readaptação com ônus para a municipalidade. Artigo 35. Somente poderá ser readaptado o servidor ocupante de cargo efetivo. Capítulo 2. Das mutações funcionais. Seção 1. Da substituição. Artigo 36. Somente os servidores investidos em cargo ou função de direção, chefia e assessoramento serão substituídos nos seus impedimentos. Parágrafo único. O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção, chefia ou assessoramento nos afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares do titular ou na vacância do cargo, hipóteses em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. Seção 2. Da remoção. Artigo 37. A remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício de uma para outra secretaria e dependerá de ato do secretário de Administração e Recursos Humanos, ouvidos os secretários das pastas envolvidas, enquanto a remoção no âmbito interno de cada secretaria dependerá de ato do respectivo secretário. Artigo 38. O servidor removido deverá assumir o exercício na repartição para o qual foi designado dentro do prazo máximo de 2 dias, salvo determinação em contrário. Parágrafo único. No caso de servidor em férias ou de licença, o prazo estabelecido neste artigo começará a fluir da data em que se findarem as férias ou a licença. Seção 3. Da lotação e da localização. Artigo 39. O servidor público do Poder Executivo será lotado na Secretaria Municipal responsável pela administração de pessoal, onde ficarão centralizados os cargos, ressalvados aqueles de categoria específica. Parágrafo único. A Secretaria Municipal referida no caput deste artigo alocará às demais secretarias os servidores públicos necessários à execução dos seus serviços, passando os mesmos a ter nelas o seu exercício. Artigo 40. A localização do servidor público dar-se-á: inciso 1, a pedido ou a critério da administração, e 2,
de ofício. Parágrafo 1º. A localização por permuta será processada à vista do pedido conjunto dos interessados, desde que ocupantes do mesmo cargo e haja interesse e conveniência por parte da administração. Parágrafo 2º. É vedada, de ofício, a localização de servidor, inciso 1, licenciado para atividade política, no período entre o registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral e o dia seguinte ao do resultado oficial da eleição. 2. Investido em mandato eletivo desde a expedição do diploma até o término do mandato. 3. À disposição de entidade de classe, respeitado o quantitativo de servidores que podem ser eleitos para órgãos de direção de cada entidade na forma da lei. E 4. Investido em decorrência de eleição na condição de membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares, desde que cumprida a carga horária estabelecida pela municipalidade em lei específica. Artigo 41. O servidor localizado deverá assumir o exercício na repartição para o qual foi designado no dia subsequente ao de sua localização. Parágrafo único. Na hipótese do servidor público encontrar-se afastado pelos motivos elencados no artigo 67, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do afastamento. Capítulo 3. Do concurso público. Artigo 42. A investidura em cargo público dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, salvo as hipóteses estabelecidas em lei. Parágrafo 1º. Durante o período improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Parágrafo 2º. Prescindirá de concurso a nomeação para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Artigo 43. Poderá inscrever-se no concurso público quem tiver no mínimo 18 anos de idade. Artigo 44. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Artigo 45. Os concursos públicos serão de provas quando exigidos por frequência obrigatória em programas específicos de formação inicial, observadas as condições previstas em lei e regulamento. Parágrafo único. Os concursos públicos serão realizados pela Secretaria Municipal responsável pela administração de pessoal, salvo disposições em contrário prevista em lei específica. Artigo 46. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma única vez e por igual período, por meio de decisão fundamentada do prefeito municipal. Artigo 47. O concurso deverá estar homologado pelo prefeito em 30 dias, a contar da apuração do resultado.